Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Elton da Rosa, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir de agora, você está no quadro Base Bíblica. Tudo bem com vocês? Reverendo Elton da Rosa, hoje mais uma reflexão e hoje eu quero falar o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e 2, onde há um diálogo de uma viúva com o profeta Eliseu. Ela chega na presença do profeta e diz: meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia a Deus. Ela estava ali dando testemunho do seu próprio esposo, falando a respeito daquele que um dia estava servindo ao Senhor e temia ao Senhor. Quando ela vai até o profeta, ela coloca a situação adversa que ela está vivendo, porque na sua casa se apresentou cobradores de uma dívida do seu esposo. Eu gosto muito de citar que o seu esposo não era um mau pagador, não. Quando ele estava vivo, ele tinha compromissos, mas por vir a falecer, aqueles compromissos se tornaram dívidas, e os cobradores vieram cobrar essa dívida agora dela. A lei judaica diz que permitia ser levado seus filhos mais velhos para pagamento daquela dívida. No momento que toda a dívida fosse quitada, eles voltariam para sua casa. Só que isso não acontecia. Muitas vezes eles eram levados e nunca mais retornavam para os seus lares. E esta mãe preocupada, ela procura o profeta, procura o seu pastor, que dava-lhe cobertura espiritual, e ela apresenta esta causa na presença do profeta. E aí abre-se um diálogo, e quando o profeta ouve ela falar essas coisas, ele diz: no que eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? E quando o profeta ouve, o profeta poderia muito bem dar aquela resposta para ela assim, dizer: olha, aqui não é instituição financeira, aqui não é lugar de pedir dinheiro, muitas pessoas têm problemas financeiros como você tem, olha, eu não posso te ajudar. Mas não, abriu-se ali um diálogo na presença daquela mulher: o que eu posso te fazer? O que eu posso te ajudar? E a primeira pergunta muito importante que traz a revelação desta passagem, ele diz assim: o que tu tens em casa? E aquela mulher respondeu: eu não tenho nada em casa. Sabe, gente, muitas vezes nós não somos abençoados porque nós somos expert em dar desculpas para o Senhor e dizer ao Senhor somente aquilo que nós não temos, e nós não falamos aquilo que temos. Nós sempre dizemos: eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Talvez, quem sabe, nós sempre damos desculpas ao Senhor. Então aquele profeta, ele pergunta: o que tu tens em casa? Ele trouxe a ela a reflexão daquele momento para ela parar, e aí houve-se um intervalo, uma vírgula, e ela diz: tenho um jarro de azeite, se não um vaso de azeite. Então aquele momento ali, o profeta ele dá uma ordem a ela para ela ir buscar mais vasos. E eu quero coadunar esta mensagem desta viúva a um momento de Jesus com seus discípulos, que Jesus, ao final de uma tarde, ele se refere aos discípulos dizendo assim: e aí pessoal, o que está acontecendo? Como é que está a situação? E os discípulos dizem assim: Senhor, esta multidão, despeça-os, porque uma multidão com fome, enfurecida, é muito perigoso. Despache eles para que alguém compre alguma coisa e eles voltem para sua casa. Jesus diz assim para eles: caminhe entre o povo aí, veja o que eles têm. E aí eles se distribuem entre o povo e vem vindo de um a um, e Jesus pergunta: o que eles têm? E os discípulos foram dizendo: não achei nada, não tenho nada. Foi passando 1, 2, 3, lá no final um dos seus discípulos vem e diz: mestre, eis que um menino dentre o povo me declarou que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse assim: então para tudo, porque agora é o meu momento. Diga para eles sentarem, que agora é minha vez de abençoar. Eu vou multiplicar, vai ter comida para todo mundo. Eu quero refletir com você nessa situação. O que você tem dito para o Senhor? Será que você tem colocado desculpas e tem dito ao Senhor: eu não tenho nada? Ou será que você tem apresentado: Senhor, eu tenho pouco, mas eu acredito que o Senhor pode multiplicar isso para mim? A primeira pergunta do profeta foi: como eu posso te ajudar? Hoje
Deus está abrindo aqui um diálogo para você e perguntando: como eu posso te ajudar? A segunda pergunta que ele fez: o que tu tens em casa? Jesus vem hoje para você e pergunta: o que você tem em casa? Aquilo que para você é irrisório, aquilo que para você é pouco, aquilo que para você não é nada, Deus pode fazer do nada o que você precisa. Deus pode fazer o tudo, porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine no poder do nome de Jesus. Que assim seja.